seu assento, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Manhã tão gloriosa. Eu vinha dizendo à minha esposa que o clima nos favorece. Toledo, bem como todo o Brasil, sofre um descontrole climático. Em alguns lugares que era para estar estiado, está chovendo, e outros que era para estar chovendo, está estiado. Toledo diz-se que o frio ele perdura até meados de outubro. Já estamos em novembro e ainda assim continuamos com este frio. É outubro, né? É verdade. Setembro, perdão, estamos adiantado. Entretanto, o clima nos favorece. Um dia maravilhoso para estarmos na casa do Senhor aprendendo da sua palavra. Alcançamos o 4º trimestre de 2025 e mais uma vez somos surpreendidos por uma lição extraordinária, aonde nós trabalharemos a antropologia bíblica, uma das ramificações da nossa teologia sistemática, e temos o privilégio nesse trimestre de termos o pastor Silas Queiroz como comentarista desta lição. Pastor Silas Queiroz, eu tenho a grata satisfação de alguns anos ser amigo pessoal. Ele já esteve conosco aqui 2 vezes em nossa conferência de escola bíblica dominical e foi uma bênção. Um homem simples, de uma cultura extraordinária e que mais uma vez está deixando-se usar por Deus para instruir as nossas vidas. Quantos aqui lembram do pastor Silas? Amém. Um homem de Deus, já esteve conosco aqui, inclusive ontem em conversa, ele mandou um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Vicente Mariano, bem como toda a igreja aqui na cidade de Toledo. Serão 13 lições que alcançarão a nossa vida, e a intenção dessas lições não é cultuar o corpo do homem, não é cultuar a alma do homem, não é cultuar o espírito do homem, mas a intenção é glorificar o Deus que criou o corpo, o Deus que criou a alma e o Deus que criou o espírito do homem. Porque na nossa teologia, com base na palavra de Deus, com base nas nossas regras de fé, nós não cultuamos e nós não adoramos ao homem. Nós rejeitamos o culto ao corpo. E a nossa primeira lição, cuja responsabilidade tenho de ministrar aos irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alceu, que é o nosso superintendente, bem como toda a equipe que o ladeia. Eu sempre digo que é muita coragem, irmão. É muita coragem deixar que eu seja professor, que eu lecione. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? A gente vai envelhecendo. Eu estava olhando essa semana, estou cheio de cabelo branco, pastor. Vou mandar pintar o cabelo, né? Para ver se esconde isso aí. Eu estava calculando ali, pastor Alceu. Eu dou aula na escola bíblica dominical desde os 17 anos. Como que o tempo passa, né? Já se vão alguns anos aí podendo servir, tendo o privilégio de servir a noiva do Cordeiro. Como sempre, é bom lembrar aos irmãos que os irmãos neste ambiente de estudo têm a liberdade, nessa liturgia específica de escola bíblica dominical, de levantar a sua mão, de fazer a sua pergunta, de fazer a sua colocação. Nós não somos detentores de tudo, a sabedoria não está unicamente em mim ou em algum obreiro aqui. Se tivermos dificuldade, se a gente não conseguir responder hoje, domingo que vem, a gente vai estar sanando essa dúvida. O título da nossa primeira lição é o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito, e vossa alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A verdade prática nos diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 2. Do capítulo 1 nós vamos ler do versículo 26 ao 28, no capítulo 2 do 7, depois o 18 ao 23. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como adiante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Na antropologia bíblica, nós estudamos e aprendemos sobre a criação, sobre a natureza, sobre as condições ou a condição do homem e basicamente o seu destino final. Estas ideias que eu trouxe aqui são os fundamentos que permeiam a antropologia bíblica. Então nós vamos ter nestas 13 lições, se você observar da primeira à 13ª, uma aula completa, uma explanação, uma exploração completa acerca da antropologia bíblica. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E o que nos confere isso? E o que nos dá isso? De sermos feitos imagem e semelhança de Deus. Isso confere ao homem dignidade. Isso dá ao homem valor. Para introduzir essa aula, eu preciso desmistificar uma coisa, isso é muito importante, usando a seguinte expressão: que nós fomos criados para glorificar a Deus em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. O homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus nesta matéria visível e nas outras duas matérias que nós conhecemos como matérias invisíveis ou algo que é imaterial. Então nós fomos criados por Deus para glorificar a Deus neste corpo, glorificar a Deus com a nossa alma e glorificar a Deus com o nosso espírito. Existe um adágio muito popular entre nós cristãos, isso é muito óbvio, que Deus está afim apenas da alma do homem.
e que o corpo do homem é um objeto descartável. Neste ambiente da criação, ou neste ambiente de existência, o corpo do homem é uma matéria, é um objeto que para Deus não tem muita relevância, para Deus não tem muita importância. Mas não é isso que Paulo está propondo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E eu faço questão de ler com os irmãos, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, a ideia que se tem é que ele estava vivendo este mesmo dilema, enfrentando este mesmo adágio, esta mesma informação em seus dias. E ele vai usar esta expressão. A proposta de Paulo é que o nosso corpo, a nossa alma e espírito, eles precisam ser conservados irrepreensíveis. Paulo recomenda um cuidado pleno sobre tudo aquilo que Deus criou envolvendo o homem. Paulo, ele recomenda um cuidado pleno, não só com a alma, não só com o espírito, mas também com o corpo do homem. O corpo não é dispensável neste ambiente de santificação, segundo Paulo, neste ambiente de preservação. O Deus de santidade exige santificação do corpo, da alma e do espírito. E nós vamos aprender durante esta aula que a alma reflete no corpo, a alma ela reflete no espírito, tão quanto o corpo ele leva reflexos à alma e ele também leva reflexos ao espírito. Então o estado do homem no seu exterior reflete muito o seu estado interior. Não é possível um duplo serviço. Olha isso aqui: o corpo servindo ao pecado e a alma e o espírito servindo a Deus. E esta é a ideia que o mundanismo prega. Esta é a ideia que o mundanismo prega. E aí alguns professores hoje de manhã, talvez mais ousados que eu, vai trabalhar muitas coisas, dentre elas esta tatualização, um monte de cristão, irmão, querendo tatuar seu corpo, colocar pince, colocar adorno, colocar tanta coisa. Eu não vou mexer nesses assuntos aqui, porque o pastor Alceu e o pastor Vicente cuidam disso na terça-feira para a gente. Mas não é possível um duplo serviço, o corpo servindo ao pecado e a alma e o espírito servindo a Deus. Deus quer uma preservação completa. Certo que esse corpo pecador será uma matéria extinta. Eu estou dizendo este corpo pecador. Entretanto, Paulo prega sobre a transformação diante da eminência do arrebatamento da igreja em um corpo glorificado. Projete para mim, por favor, querido, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50 ao versículo 56. Olha o que Paulo fala: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continue o versículo: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vocês viram o que Paulo diz? Então, certo que este corpo pecador será uma matéria extinta, entretanto, Paulo prega sobre a transformação deste corpo diante da iminência do arrebatamento da igreja. Temos uma mensagem de Paulo muito importante sobre o corpo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao versículo 20, projete também por favor para nós. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso, repita comigo, no vosso e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, os quais pertencem a Deus. Então, no ambiente da santificação, no ambiente da glorificação, no ambiente do serviço pleno, no ambiente da preservação, o seu espírito não é dispensável, a sua alma não é dispensável, entretanto, o seu corpo também não é dispensável. Não é dispensável, e esta é a proposta de Paulo. Pois bem, vamos entrar na nossa lição a iniciar-se da tricotomia humana. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. A tricotomia humana, a composição do ser humano. Quem é o homem? Do que foi criado? Quando foi criado? E qual é o propósito da sua criação? Estas perguntas permeiam a ciência. Estas perguntas permeiam as mais diversificadas religiões. Esta pergunta permeia o coração de nós cristãos. A antropologia bíblica, ela nos ajuda a entender sobre o homem. O termo grego anthropos refere-se ao homem ou ser humano. Os principais pontos que cercam esta matéria são vários. E quando você vai estudar teologia, eu sou um dos defensores que a gente faz teologia não é para pregar, a gente não faz teologia não é para você, como diz alguns, dar lugar na terra, não, você faz teologia para fortificar a sua fé. E hoje a nossa igreja dispõe aos irmãos de uma das maiores escolas de teologia do Brasil, que é a IBADEP. Eu já tive o privilégio de fazer algumas matérias do IBADEP, ser professor no meu estado do IBADEP. Então, assim, é uma das escolas de teologia mais completa que nós temos. E, assim, com preços acessíveis, com uma grade curricular muito boa. E eu indico aos irmãos a fazerem isto. Então, os principais pontos que cercam esta matéria, a gente trabalha dentro da antropologia 7 pilares, que vai desde a criação do homem até o seu destino. E no ambiente desta aula, o professor nos instiga a isso. Eu quero trazer alguns 2 ou 3 principais pontos da antropologia. Primeiro ponto, ou um dos principais pontos da antropologia bíblica, é a criação do ser humano. Deus estende ao homem as suas impressões digitais. Esta é a ideia no ambiente da criação. E segundo o texto bíblico que nós lemos, Deus o cria à sua imagem e à sua semelhança. Aqui, queridos, não é a ideia de uma cópia, mas a racionalidade que Deus tem, a inteligência que Deus tem, a capacidade de criatividade e moralidade de Deus, elas são postas no homem.
E aí eu até anotei isso aqui. Eu liguei para um mestre, liguei para o pastor Silas e falei: pastor Silas, não é muito pesado a gente usar essa expressão no ambiente da sua aula? Ele diz: olha, meu filho, não é muito pesado não, mas tem gente que talvez não vai suportar ouvir isso. E eu anotei na minha aula a seguinte informação: não é que eu queira frustrar a aula de hoje, ou cada um dos senhores e as senhoras, mas você e eu, nós não somos a cópia idêntica da aparência de Deus. Posso repetir isso aqui? Não é que eu não queira frustrar o senhor, a senhora, o que a gente aprendeu, né, lá atrás, mas eu e você não somos a cópia idêntica da aparência de Deus. Lermos Isaías capítulo 6, a gente vai entender um pouquinho disso aqui que eu estou trazendo. No original, semelhança se traduz como similitude. Reflete em nós a sua natureza divina, qualidades e atributos. Essa semelhança vai além da aparência física e se estende ao caráter e propósito divinos atribuídos ao ser humano. Não é igual aquele jargão, pastor Fábio, que o pregador usa: toque no ombro do teu irmão e diz assim: você é igualzinho a Deus, né? Você é a cara de Deus. Não é isso não, irmão. Quando Deus nos cria, nós somos imagem e semelhança dos seus atributos, principalmente os atributos morais. Então é como o meu saudoso pastor nos ensinava: você se identifica com Deus, não como Deus, quando você passa a fazer o que é moralmente certo, quando você passa a santificar a sua vida, quando você passa a ser um cristão que se identifica com a palavra de Deus. Alguns dizem: você tem uma cara de anjo, né? Irmão, você não tem cara de anjo, muito menos eu. Aleluia. É até assim engraçado isso, né? A gente cresce ouvindo muita coisa, né, meu presidente? Né? O pastor Vicente: você tem uma cara de anjo. Não tem cara de anjo, irmão, é ser humano mesmo. É criado imagem e semelhança de Deus no quesito moralidade, no quesito atributos. É isto que nos assemelha a Deus. Então Deus, quando nos cria, coloca a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, de pensar, de ser inteligente. É isto aí. Então nós temos, dentro da antropologia bíblica, a criação do homem. E nós temos também a natureza do homem, a natureza humana. Isso permeia a nossa lição. E qual que é a natureza humana? Corpo, alma e espírito. Os seres humanos são compostos de uma tríplice substância: uma material e duas imateriais. A teologia usa o termo tricotomia para definir a composição tripartida do homem. Olhando para você, eu vejo um, entretanto há dois aí materiais dentro de você. 3 em 1, cada parte com uma função específica. O corpo, por exemplo, é onde estão os principais sentidos para a sobrevivência do homem: visão, audição, olfato e o paladar. Deus não criou algo inerte, parado, imóvel, sem vida, sem racionalidade. Os seres humanos têm a capacidade de raciocínio, moralidade e livre-arbítrio, permitindo-lhes tomar decisões e agir de acordo com a vontade de Deus. O nosso corpo, ele não age de forma involuntária. Quem aqui já teve espasmos? Levanta a mão. Espasmos. Sim, de repente, espasmos, né? Espasmos.
O corpo ele age de forma involuntária. De repente você está parado assim, seu olho começa a fazer assim por causa do estresse, né? Isso é um movimento involuntário. Então, essa involuntariedade, o corpo do ser humano, dado algumas doenças, né? Às vezes fica assim, ó, com alguns espasmos, né? Se mexe involuntariamente, né? E por aí vai. Deus não criou algo inerte. Deus ele deu vida a isto aqui. Vocês viram que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Não me pegando como exemplo, mas a capacidade dos pregadores que sobem aqui de falar, de gesticular, de movimentar. O nosso pastor presidente mesmo, ele movimenta, né? O dia que ele está muito cheio, ele corre para cá, corre para lá. Eu e o pastor Alceu, que é meio friozinho assim, né, pastor Vicente? Mas o pastor Vicente, ele tem movimento, né? É isso, os nossos cantores. Então Deus não criou nada inerte. Então isso é peculiar do corpo humano, do que Deus criou. Diferente dos anjos, nós temos matéria. Diferente dos animais, nós temos alma e nós temos o espírito. Ainda dentro de uma visão antropológica bíblica, nós vemos o relacionamento com Deus. Deus criou essa matéria para uso exclusivo seu. Deus criou o corpo, Deus criou a alma e Deus criou o espírito do homem para serem seus, para serem de uso seu. Nós lemos em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus deu uma missão muito específica para este homem, para guardar, para zelar do jardim. Tão somente isto? Claro que não. Na viração do dia, se de forma física, se de forma audível, não vamos entrar nesse detalhe, porque talvez a gente incumprida muito a aula, mas Deus estava lá todos os dias para conversar com este homem, para ser adorado por este homem, para ser contemplado por este homem, para estar junto com este homem. Então Deus criou estas matérias, se assim posso dizer, com um propósito bem específico. Então nós fomos criados com o propósito de nos relacionarmos com Deus. Mas nós pecamos, herdamos o pecado de Adão. Aí nós passamos pelo processo de reconciliação e adoção, porque esta matéria não foi desprezada após Éden. Esta matéria não foi excluída, ou a alma, o corpo e o espírito do homem não foram jogados à sorte após o Éden. Por meio de Cristo, o homem criado por Deus pôde ser reconciliado com o Pai e adotados como seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15, querido, projete por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos feitos herdeiros do pecado de Adão. Adão ele pecou, herdamos isso. Nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, que é uma das matérias que cercam também a antropologia bíblica. Nós perdemos esse relacionamento. Entretanto, nós fomos feitos em Cristo Jesus, herdeiros também da salvação. Tivemos nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito adotados por Deus. O ser humano foi reconciliado de forma completa com Deus por meio de Jesus Cristo. Projete por favor Romanos capítulo 5, vamos ler o versículo 10 e versículo 11. Então houve um resgate, houve uma reconciliação do corpo, da alma e do espírito do ser humano com o seu Deus. O Deus que o criou no Éden, teve novamente este homem reconciliado consigo na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Versículo de número 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E não foi uma reconciliação parcial. Esta reconciliação, ela foi uma reconciliação total com Deus Criador do homem. Até aqui tudo bem, queridos? Alguma pergunta, alguma objeção, alguma exclamação neste ambiente de aula? Nós temos o privilégio de ter entre nós o nosso pastor. Se a gente não der conta, ele responde para a gente. Amém? Então posso seguir. Distinção entre alma e espírito. Aqui está um ponto que acende várias interrogações. A função do corpo, nós já ouvimos no primeiro tópico. Função de movimento, nele está a estética, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Mas qual que são as funções da alma? Quais que são as funções do espírito? E como nós podemos distinguir um do outro? A alma no grego é psique, aquilo em que há vida. É um dos significados mais latentes acerca da alma. É o assento dos sentimentos. É na alma que estão os desejos do homem, as suas afeições, as suas aversões. Na alma está a imaginação do homem. Na alma está os sentimentos do homem. Na alma está a vontade do homem. Na alma está a consciência do homem. Na alma está a razão do homem. Quando o ser humano morre, eu preciso trazer isto aqui, ele não perde a sua consciência. A consciência que você tem durante a sua vida física, material nesse corpo, quando você morre, quando eu morro, segundo a Bíblia, nós não perdemos ela. Tem gente que pensa, né? Morreu, virou um anjo, perdeu sua consciência, não se lembra mais de... Lembra sim, senhor. Lázaro morreu e o rico também. E o rico lembrou-se de tudo. Interessante, né? Sem o corpo material, até oportunidade, pastor Vicente Mariano, o camarada pediu, né? Mas deixa, senhor, né? Deixa eu avisar a minha família, ou manda pelo menos alguém lá, né? Não. Já tem os profetas para pregar para eles, deixa comigo, que eu já resolvi essa parte. Então você não perde a sua consciência. Então na alma está a imaginação, o sentimento, a vontade, a consciência e a razão do homem. De acordo com a Bíblia, a alma é a parte imortal e eterna do ser humano, sendo distintamente separada do corpo físico. Diga comigo assim: a alma, mais forte, a alma, ela não morre. Soa estranho isso para o senhor e para a senhora? A alma, ela não morre. É nela que residem os sentimentos, desejos, afeições de todo homem. Ela pode alcançar o seu mais alto fim e garantir a bem-aventurança eterna, ou ela pode alcançar o seu mais terrível fim e alcançar a perdição e o tormento eterno. Porque tudo que se relaciona com a alma, irmã Bruna, irmã Nara, alunos que estão aqui, é tudo eterno, irmão. É tudo eterno. Então ela pode alcançar o seu mais alto fim ou o seu mais terrível fim. A alma é considerada como um ser moral,
destinada à vida eterna. Por isso temos nas entrelinhas da Bíblia algumas orientações sobre os desejos, sobre os pensamentos e as vontades do homem. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nós temos que levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? A Cristo. Então todo pensamento do homem precisa estar cativo, precisa ser obediente a Cristo Jesus. Aí vem Tiago, no capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Não é piorando a ideia disso aqui, não. Nós estamos falando de alma, a sede dos desejos, da emoção. Olha o que Tiago vai dizer: os maus desejos são o motivo da tentação para cada um, seduzindo-o, desviando do caminho certo. Deste modo, o mau desejo para o pecado, ou o mau desejo gera o pecado, e o pecado, como consequência final, ele produz a morte. Então, o mau desejo da alma, ele gera uma consequência ao homem. O mau desejo da alma, ele empobrece o espírito e ele assassina o corpo físico. O que desejamos? O que pensamos? O que queremos? Projete, por favor, Provérbios capítulo 25 e versículo 28. Olha o que Salomão diz. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 4, versículo 23, projete também, por favor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A recomendação de Salomão é: cuide da tua alma, porque ela pode empobrecer o teu espírito e assassinar o teu corpo físico. Os maus pensamentos definham a vida espiritual de qualquer homem. Por mais aparência de santidade que tenhamos, e pastor Marcos, por mais que vocês me vejam embelezado do jeito que eu estou, e até eu gostei desses botões da convenção, eu queria mais um, só da AD Toledo que eu não ganhei, mas eu vou ganhar até o final da aula. Mas eu estou bonito esteticamente. Entretanto, os maus pensamentos têm poder de empobrecer o espírito, algo que é imaterial, e assassinar, desfigurar isto que vocês estão vendo aqui. Temos que ter cuidado com a nossa alma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Está escrito bem assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. É uma recomendação de Deus através de Moisés para o povo. Guardai cuidadosamente a vossa alma. Projete, por favor, o Salmo de número 42. Olha que interessante. Olha isso aqui. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então a alma, ela tem vontades. A alma, ela tem sede. E Davi procura comparar isso ao que a corça fazia. Então a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando estarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aí o restante do salmo, eu recomendo que o senhor leia.
Então nossa alma precisa estar alinhada aos propósitos de Deus. A nossa alma tem que desejar a Deus. E o espírito? O que é o espírito? No grego é pneuma. Dos vários significados, um me chama a atenção. É um movimento de ar, uma brisa suave. O espírito é o princípio vital pelo qual o corpo é animado. Deus criou lá o bonequinho, de barro, como explica o pregador, e esse bonequinho ele estava como uma estátua, inerte, imóvel. É o que eu disse no primeiro ponto. Deus não criou nada inerte. Deus foi lá e, como diz os avós contando historinha para os seus netos, deu um soprão na venta de Adão, E Adão ele começou a se movimentar. Então o espírito é o princípio vital pelo qual o corpo é animado. Deus soprou nas narinas do homem, no ato da criação. Segundo Salomão em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o corpo ele voltará ao pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então o espírito é o que traz vida, animação. Então no Gênesis ele vem para o homem, e Eclesiastes 12, 7 ele volta para Deus. Da mesma forma que a alma, ele também é intrinsecamente separado do corpo. Por ele o ser humano pensa, sente e decide. Aí lá vai, suas funções é o discernimento, a esperança, a adoração, a oração e a fé. Então vocês percebem que as funções da alma e do espírito elas são diferentes? Com o espírito você se movimenta. É como diz o sábio pensador, um espírito triste transparece no corpo físico. O camarada está rechonchu, assim meio calado, quieto. Como é que é seu nome, querido? O presbítero aqui, o senhor mesmo. O irmão Carlos, por exemplo, tem um espírito vivo, irmão. Ele é vivo no culto, ele é vivo em casa. E esses dias a gente comentava que o irmão Carlos no culto que ele está, é impossível a gente não percebê-lo, porque ele é vivo. E quem é vivo dá glória, irmão. Quem é vivo fala, quem é vivo grita, quem é vivo pula. É isso que o Espírito faz. Então quando uma pessoa ela é viva, ela esboça os seus sentimentos das maiores ou das mais diversas formas. Então é isto, é uma pessoa viva, que tem vida. Que tem vida. E só faz isso quem recebeu de Deus esse espírito de vida. Esse espírito aspira a comunhão e a adoração a Deus. O nosso espírito ele quer adorar. Ele quer se quebrantar. Ele quer se derramar. Jesus bem disse em João capítulo 4, versículo 24, projete por favor, querido. São palavras do próprio Jesus Cristo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Salmo 51, verso 17, eu preguei isso aqui recentemente. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se a gente começar a sequência da adoração, se a gente for fazer uma hermenêutica desse texto aqui, a gente vai entender que o quebrantamento ele começa por dentro, e isso reflete-se por fora, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então o Espírito, que é uma criação de Deus, ele aspira a comunhão, quebrantamento, ele aspira a culto, ele quer a todo momento servir a Deus.
Enquanto a alma pensa no que é bom, pensa no que é ruim, deseja o que é bom, deseja o que é ruim, esse espírito, ele só quer serviço. Este espírito, ele quer serviço a Deus. João capítulo 4, versículo 23, vamos voltar para João. Olha o que Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Existe apenas um fator externo capaz de alinhar toda a composição do ser humano. E no ambiente dessa aula eu não poderia deixar de trazer esse fator. Porque há de se concordar, pastor Alceu, que existem seres humanos que eles estão totalmente desalinhados. O corpo tem um desejo, a alma tem um desejo, o espírito tem outro desejo. E o pastor Silas, ele trouxe algo interessante, e eu amo isso nas aulas dele, eu amo isso na matéria que ele traz, que é acerca do tempo de tanta psicologização da fé. É psicólogo para tanta coisa, é psicólogo para tudo, irmão. O camarada cai endemoniado, nem para o pastor mais leva, vamos levar para o psicólogo porque está doente. O camarada pecou, traiu a esposa, não confessou, fez coisa errada e está lá ruim, doente, mas vamos levar para o psicólogo. Psicólogo é uma coisa, pastor é outra coisa. Então ele traz isso. E existe apenas um fator externo capaz de alinhar toda a composição do ser humano. Projete, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A igreja vai ler isso comigo, por favor. Todos vamos ler junto. 1, 2, 3, vamos lá? O que a minha geração precisa para alinhar o seu corpo, sua alma e seu espírito é da palavra de Deus. O que um ser humano desalinhado no físico e nas duas partes imateriais precisa é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. E nessa manhã, se há algum possível desalinhamento na minha e na sua vida, está sendo corrigido pela palavra de Deus. Ela é o único fator externo capaz de alinhar toda a composição do ser humano. Todo desejo desenfreado, todo pensamento desenfreado, todo o motivo ou motivação que nos leva a servir a outra coisa e não a Deus, a palavra de Deus ela é capaz de consertar. E como professor nesta manhã, eu preciso dizer algo aqui. Nós precisamos passar a dividir estas funções. Tudo que for de cunho espiritual, nós passarmos a trazer a este altar. Tudo que é bom, a psicologia é extraordinário, eu sou a favor e que isso continue sendo uma bênção para a nossa geração. Meu filho e meu sobrinho estão sendo acompanhados pelo pastor Alain e a vida desses dois garotos mudou. Porque como pai, como sacerdote do meu lar, eu percebi que o que eles precisavam, e além do espiritual, porque o espiritual estava resolvido, está alinhado, são algumas desordens de informação na escola, na sociedade. Então nós temos que ter esta sensibilidade de identificação. Mas não leve um endemoniado, irmão, um camarada que tem pecado escondido para uma mesa de um psicólogo, porque não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então a palavra de Deus, as pessoas ainda têm que ter a consciência que aqui nós temos um pastor, que ainda temos líderes espirituais capazes de impor a mão, irmão, e nem o mal ficar de pé.
Você pode dizer amém por isso? Amém? Como tem alguns minutos ainda, nós visitávamos, eu já vou para o terceiro e último ponto, numa linha chamada Santa Cruz. Uma irmã que todo mundo dizia que ela era endemoniada. E certa feita, com o pastor Eronildo, um grande amigo que tenho, nós fomos visitar esta mulher. Nós fomos de moto, eu estava pregando numa cruzada no setor de Santa Cruz, perto de Buritis. Vou falar que é um mistério aqui lá em Rondônia. E de repente o pastor Eronildo olhou para aquela mulher, olhou para o pastor dela e disse: há quanto tempo vocês dizem que essa mulher está endemoniada? Pastor, há 3 anos que o demônio pega ela. O pastor olhou, falou: se for demônio, sai agora. Mas se não for demônio, amanhã você vai colocá-la no carro e vai levar no psicólogo na cidade. Dito e feito. O pastor orou, a irmã continuou com as suas ações involuntárias, com as suas falas involuntárias, e não era demônio. Com 90 dias de acompanhamento psicológico, a irmã está vivendo entre a sua família até os dias de hoje. E toda aquela perturbação passou e parou. Então nós temos que ter homens de Deus, como temos ainda com esta visão espiritual. A interação das 3 dimensões, e a gente encerra. São 3 matérias diferentes, distintas em funções, entretanto que exercem influência uma na outra. Alma saudável. Esta é a ideia que o nosso professor traz. Alma saudável, corpo e espírito saudável. Moralmente falando, corpo perdido, entregue ao pecado, ambas as matérias ou ambas as imateriais também sofrerão este reflexo. A ciência já diz, muitos problemas físicos, eles decorrem da alma. Há pessoas que sofrem doenças físicas, porque não vai bem nada em sua alma. A Bíblia corrobora com isso, e a ciência já há alguns séculos corroboram também com esta ideia, que muitos problemas físicos decorrem da alma. Agora, irmão, deixa eu trazer um alerta aos irmãos aqui, e eu senti de trazer isto no ambiente desta aula, tem que ser agora. É um assunto muito delicado, sobre crianças autistas. Irmão, o dia que eu não vou ouvir isto aqui, eu não quero ouvir isto na minha casa, eu não quero ouvir isto na sociedade. O dia que um ser humano disser que uma criança autista é porque os pais teve dificuldade espiritual, ou porque os pais estão em pecado, ou porque a criança é uma alma perdida. Não é isso, irmão, não é isso, pelo amor de Deus. O dia que o senhor e a senhora ouvir um ser humano dizer que uma criança autista é porque o pai pecou, a mãe pecou, blá, 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 ou porque a criança está com demônio, irmão, isso está errado. Isso não é demônio, isso é uma mutação genética, é algo que está acontecendo. Nos Estados Unidos descobriu-se que é a fala do presidente, a maior potência mundial está dizendo que por conta do Tilenol na gravidez, 80% a 90% das crianças do sexo masculino estão nascendo com autismo. Então são fatores ainda que a ciência está estudando, mas é um pecado dizer isto, isso é um mal dizer isto. Eu sei que aqui ninguém está com essa ideia, ninguém diz isso, mas se você pensa nisso, por favor, mude a sua concepção. Mude a sua concepção. Então, alma saudável, corpo e espírito saudável. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, cuida do teu corpo e guarda bem a tua alma. João, na sua terceira missa, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, olha: o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João faz uma declaração a Gaio,
Ele diz assim: eu te amo, Gaio, na verdade. Aí no versículo 2 ele vai dizer o seguinte, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde do teu corpo, assim como é próspera a sua alma. João está dizendo: eu quero que o teu corpo tenha a mesma saúde da tua alma. Eu quero que a tua alma tenha a mesma saúde do teu corpo. Cuide da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Há fatores naturais, né? Tem gente, irmão, que é igual eu e o pastor Alceu, assim. Se soprar muito forte o ventilador da sede aqui, eu e ele vai embora, irmão. É assim mesmo, é a genética, né, meu pastor? Mas tem gente, irmão, que é igual o Hélito, assim, baixinho, fortinho, né, gordinho. Eu falo para ele, corta a carne, mas aí ele come mais carne. Está na academia agora, pastor Fábio, vai melhorar. Vai dar certo, vai chegar nosso físico, né, pastor? Então tem fatores naturais. Não comer muito açúcar, né? Se o irmão sabe que é diabético, né? Não, comer muita gordura, apesar que uma picanhazinha com gordura é bom, né, irmão? Não é ruim não esse negócio. Então cuide da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. O corpo doente espiritualmente adoece a alma e o espírito do homem. Para tanto, é necessário mortificarmos a nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. Projete, por favor, querido. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, para que haja saúde na alma, saúde no espírito, a carne precisa ser mortificada. Gálatas capítulo 2, versículo 10 ao versículo 20. Olha o que Paulo diz. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando a Pedro a Antioquia, lhes resiste na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado na parte com Tiago, comiram. Coloque o versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz: eu já crucifiquei a minha carne, eu já mortifiquei os desejos da minha carne que influenciam na minha alma. Esta é a recomendação. E há uma interação entre essas três dimensões. E eu encerro esta aula. Projete para mim, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 ao versículo 24. Eu queria muito que a igreja lesse comigo, por favor. No 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são não deixe o seu corpo colocar a sua alma no inferno. Não perca a salvação eterna em Deus,
uma eternidade com Deus, crucifique a carne, mortifique a carne, porque esta batalha é constante. Que Deus abençoe a vida de cada um dos alunos.